Compartilha com a gente alguns exemplos práticos de obras que você atuou e que envolviam, né, essa contenção de taludes. Eu vou falar... Acho que alguns talvez sejam muitos, mas... Eu vou falar de alguns que eu e o professor Lacerda fizemos nesses últimos 2 ou 3 anos. Seriam essas obras daqui para Nova Lima. Nessa duplicação aqui que a prefeitura está fazendo, eu acho que em torno dos 90% dessas obras é o trabalho meu e do professor Lacerda. Então, quando você vai passar nessa duplicação da rodovia, você vai ver muitas obras de contenções. Ali tem a assinatura de Aires e de Lacerda. E todos os tipos desses que nós comentamos aqui, desde a cortina atirantada até o gabião, todos estão ali. Solo reforçado, todo mundo muro. foi contemplado. Tudo. E outra coisa interessante é que você vê que você falou, aonde? Aqui pertinho, né? Mas isso é para o Brasil inteiro. Nós estamos falando aqui, igual ele falou o exemplo, foi recente agora. Mas isso tem para todo lado. E aí essas soluções distintas que a gente pode ver ao longo desse percurso, elas foram estabelecidas de acordo com cada caso, cada trajeto, cada... O que eu te falei no início de tudo, a gente faz... que você chamou de diagnóstico, a gente chama de contextualização, nada mais é a mesma coisa, né? A gente faz a contextualização, a gente faz a caracterização daquele talude e vai chegar na obra de contenção adequada. Também sem esquecer do custo viável, né? Exatamente. Da viabilidade de custo, e ainda mais eu imagino que quando a gente fala de obras que são maiores e obras públicas, isso tem um peso... É o significado da engenharia. É aí que ela entra. Quais que foram os maiores desafios encontrados nos projetos de contenção? Todas as obras de contenção é um novo desafio. A gente nunca são coisas iguais. Quem não tem esse problema é quem não sabe fazer esse tipo de trabalho. Porque todas as obras de contenções, a gente passa por situações distintas. Todos eles são... Por menor ou por maior, ou médio ou grande. Né? Independente do porte, você quer dizer, né? Você tem que fazer o estudo correto para aquela obra. Por isso que é importante você fazer... E os desafios são muito surpreendentes também, né? Você tem que fazer a visita para você entender a natureza. Por isso que é importante a visita. Ele tem... a gente vai muito em obra antes de começar a trabalhar, né? E eu vou com ele e fico olhando. Toda vez que ele vai num local que vai ter algum estudo, ele vai lá, pega o elemento do solo, olha, segura, fala, mas você sabe pegar e olhar? É experiência. Essa é que é a vivência. Tem que sentir, né? Tem que sentir. Os elementos a gente tem que sentir, porque tem textura, né? Você consegue perceber a textura. Provavelmente você consegue perceber algumas questões ligadas à umidade. Exatamente. Você está virando especialista, gostando de ver. O Nares falou isso mesmo. Eu acho que eu vou levar em consideração. Vai pensar em uma mudança de carreira. Pronto. Tem diferença entre trabalhar num projeto de contenção em área urbana ou em áreas mais afastadas como as rurais? Você lembra que eu falei sobre uma norma técnica 11682? Ela disponibiliza um quadro que você estabelece o fator de segurança. Então, normalmente, essas obras mais afastadas são requeridos fator de segurança menor. Numa zona urbana, o fator de segurança tem que ser maior. E isso tem a ver com, por exemplo, o volume de pessoas? Isso tem a ver com o que você vai gastar. Tá. Se você for fazer uma obra com um fator de segurança menor, você vai gastar menos. Tá? Mas o fator de segurança, ele é estabelecido, esse indicativo, né? Se eu tenho que reforçar mais essa segurança ou menos. Quando você reforça mais a segurança, o fator de segurança aumenta. E aí isso está ligado, eu preciso reforçar mais porque mais pessoas podem estar em risco? Exatamente. Aí até chegar no fator de segurança 1,5. É isso aí. Esse 1,5 é o máximo. É o máximo que quer dizer, é o mínimo que se exige para um ambiente que tem grande movimentação de pessoas, que tem interferência com a natureza. É o fator de segurança mínimo
Mínimo do máximo. E quando a gente fala de uma área mais afastada, com menos movimentação de pessoas, isso, você aí pode eu já trabalhar posso pegar... com um fator de segurança menor. Você vê na televisão que eles falam, é um fator de segurança daquela barragem ali que passa muito pouca gente embaixo, a jusante. Eles trabalham com um fator de segurança 1,1, 1,2. Você tem visto isso na televisão, falando sobre esse fator de segurança. Entendi. E no caso do Brasil, é um país que é muito propenso, né, a deslizamento de terra, e também é um país que eu acho que já até abordamos aqui em outro programa, que traz desafios muito específicos por essa diversidade, pelo tamanho, pelas distâncias, pela diversidade da geografia também. Mas ele é um país propenso a deslizamentos de terra, especialmente em épocas de chuva. Como que você avalia as políticas de prevenção de desastres naturais nesse contexto? Isso depende muito da região. Uma cidade igual Belo Horizonte, se você analisar a estrutura da cidade de Belo Horizonte com a estrutura da cidade de Montes Claros, de Uberlândia, você vê que as exigências são distintas. Aqui você tem que ter uma exigência bem maior por causa do relevo. Aqui é bem mais acidentado do que o relevo lá de Montes Claros,